Rádio O Povo CBN, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará, CYV 391, FM 93,5 MHz, Rádio O Povo CBN Cariri. Quando achamos que o futuro se escondia na imensidão do universo, descobrimos que ele pode ser do tamanho de um chip. Quando acreditamos que nossa democracia era uma conquista do passado, reaprendemos que ela é o único caminho para o nosso futuro. A história não para de acontecer. A TV O Povo não para de contar. Sintonize no canal 48.2. TV O Povo tem muito mais para ver. Todos os sábados, às 18 horas ou após as jornadas esportivas, As Frias do Sérgio, o mais cáustico programa do rádio esportivo cearense, com Sérgio Ponte, o repórter bibola de ouro. Oferecimento Sopai Hospital Pediátrico, Avenida Francisco Sá 5036. Claro, soluções em EPI e manutenção industrial 3194-3194. Pensou em material elétrico? Pensou SV Elétrica 3214-7900. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Luva Material de Construção 3247-7106. Bezerra e Oliveira 60 anos 4011-9722. E Giga Mais Fibra, a internet patrocinadora da elite do futebol cearense. Você pode acompanhar a rádio O Povo CBN no seu iPhone, no iPad ou no seu smartphone. Basta baixar o aplicativo gratuito na App Store ou no Google Play. Sexta-feira, 6 da tarde. Hora de afrouxar a gravata. Hora do fim de expediente. Dan Stubach e seus amigos, o escritor José Godoy e o economista Luiz Gustavo Medina, abordam as notícias da semana de forma descontraída. Visite o site CBN e ouça os melhores comentaristas do rádio brasileiro. E também leia os blogs, receba os podcasts e acompanhe as principais notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Clique www.cbn.com.br e fique por dentro. Debates do Povo. Oferecimento Residencial para Idosos Primavera. Cuidado e bem-estar. Ligue 85 99733 3074. Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026. Está no ar mais um Debate do Povo, a sua companhia de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Em Fortaleza, pela FM 95,5 e no Cariri, pela O Povo CBN Cariri FM 93,5. Estamos ao vivo ainda no YouTube do Povo e também no Facebook do O Povo e da Rádio Povo CBN. Lembrando que a gente também está lá na TV O Povo, canal 48.2, em sinal aberto, com reprise no dia seguinte ao meio-dia. Vamos lá então começar mais um debate. A morte do cão Orelha, não é? Daquele cachorrinho, e a polêmica envolvendo a investigação do caso reabriu um debate muito importante acerca do uso de plataformas digitais para cometimento de crimes, não é? A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu as investigações sobre a morte do cachorro e pediu a internação de um adolescente que teria sido o autor das agressões. Além disso, 4 outros adolescentes foram apontados como autores de uma tentativa de afogamento de outro cão comunitário do mesmo local, chamado Caramelo, cachorro, não é? Também foi alvo desses delinquentes, né? Vamos chamar aqui pelo nome correto. Até o momento não há indícios de que os adolescentes faziam parte de grupos extremistas online. Porém, especialistas apontam que situações como as de Orelha e Caramelo são sintomáticas de um processo de radicalização nas redes sociais, nas plataformas também. A gente conhece como funciona isso.
com essa série de desafios digitais. A gente vai falar sobre isso aqui ao longo do programa, não é? Segundo pesquisadores que estudam o assunto, animais e meninas são as principais vítimas desses grupos que atuam nas redes sociais. No ano passado, o Brasil teve 13 denúncias de maus tratos a animais por dia, quase 5 mil no total, segundo o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Minha gente, é isso, vamos lá. E para discutir esse também outros temas que forem surgindo aqui no Debates do Povo, eu recebo aqui diretamente dos estúdios da Rádio Povo CBN, Igor Gomes, que é neuropsicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental, a quem eu agradeço muito aqui pela participação no Debates. Seja bem-vindo, Igor, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Aqui comigo também o W. Gabriel, que é consultor de inovação e gestão e professor de tecnologias digitais. Já participou diversas vezes aqui com a gente no Debates do Povo. Boa tarde, Gabriel. Bem-vindo ao Debates do Povo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E completando o nosso time, Sharon Mendes, que é neurobióloga, professora de pós-graduação e escritora, que participa remotamente aqui do programa. Boa tarde, Sharon. Bem-vindo ao Debates do Povo. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Me escutam bem? Perfeitamente. Maravilha, obrigada. Vamos lá então, para participar com a gente, você pode mandar dúvida, pergunta, questionamento pelo WhatsApp, 85996992299. Pode também mandar perguntas pelo Instagram e pelo Facebook da Rádio Povo CBN também. O Povo, são agora 16 horas e 9 minutos. Debates do Povo. Apresentação: Henrique Araújo. O fato do dia. Vamos lá fazer aquele nosso giro pelo noticiário antes de entrar no nosso assunto, começando pela Folha de São Paulo. O que está em destaque na manchete aqui? Ciro Nogueira encontrou Lula e ofereceu afastar o PP de Flávio Bolsonaro por acordo no Piauí. Veja só, né? Vou ler de novo. Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, o Partido Progressista, teve um encontro com o Lula ainda em dezembro, antevéspera do Natal, e ofereceu tirar o PP das proximidades do Flávio Bolsonaro, que é o candidato do PL, pré-candidato, né, à presidência da República, se o Lula aceitar os termos de uma negociação lá no Piauí. Ou seja, o Ciro Nogueira está muito mais preocupado em resolver os problemas dele lá no Piauí, que são principalmente se reeleger para o Senado, né? O Flávio que se cuide, que se vire. Aqui no estado de São Paulo, a manchete é: Casa Branca remove publicação racista de Trump após minimizá-la e culpa funcionário. É sempre a culpa de um estagiário, né, gente? Impressionante isso. Aqui do lado, Trump tem ampliado a retórica racista contra Obama e já ameaçou prendê-lo por traição. Olha aí, esse caso aqui tem sido muito discutido. Afinal, Epstein, ou Epstein, dependendo da pronúncia, trabalhava para o Mossad, que é o Serviço de Inteligência de Israel. Uma pergunta que o colunista se faz. Aqui no Jornal o Globo, que é que está em destaque, laudo médico da Polícia Federal conclui que o Bolsonaro pode continuar preso na Papudinha. O quadro dele é estável, segundo a PF, né? Então havia um questionamento se ele deveria ficar em prisão domiciliar por causa da sua condição física, mas a PF já descartou aí pelo menos esse motivo, né? Ele tem saúde para continuar preso, foi o que a polícia disse. Aqui também tem muita informação sobre os penduricários que foram suspensos pelo ministro do Supremo Flávio Dino. Tem de tudo, né? Auxílio Peru, veja só, Auxílio Peru, Auxílio iPhone, são alguns dos penduricários que foram suspensos por decisão do ministro Flávio Dino lá do STF, né? E aqui fechando o nosso giro, o Jornal O Povo, que é que está em destaque a decisão do governo do estado do Ceará de autor do crime para interventor. Eumano muda a forma de tratar policiais em ações com morte, né? Então, aquelas chamadas ações que envolvem a polícia agora passam por uma redefinição. O policial que era autor de um possível crime passa a ser chamado de interventor. E a vítima agora é chamada de opositora, né? Antigamente a gente diria que o governo tucanou aqui os termos que eram usados, né? Mas vamos lá, voltar aqui para o nosso tema do dia, que é abrir uma discussão muito séria a partir do caso da morte do cachorro, do cão Orelha, lá em Santa Catarina, né? Todo mundo acompanhou isso pelo país inteiro. Eu acho que a investigação ainda está em processo, os adolescentes foram apreendidos, as culpas estão sendo apuradas, mas, W. Gabriel,
e demais convidados, a gente tem um caso que desafia assim, não só a nossa moralidade, a nossa civilidade, digamos assim, mas também a nossa capacidade de entender até que ponto essas redes, Gabriel, principalmente as redes digitais, podem ter influenciado num caso como esse. A gente sabe que é muito comum, especialistas têm alertado sobre isso, desafios online, né, que podem ser de diversos tipos, que são muito perigosos, sobretudo para adolescentes que estão em processo de formação. Primeiro, como é que você acompanhou isso, toda essa repercussão, e o que é que a gente pode apontar de mais grave num caso como esse aí? O problema do sinistro, quando ele acontece, ele escandaliza boa parte da sociedade, independente se ele é via mídias digitais ou se ele não é. Mas quando a gente envolve crianças e adolescentes, a gente sabe que boa parte dessa população está inserida nas redes sociais. E uma coisa que a gente precisa entender é que se antes aquela conversa familiar, aquele acompanhamento de pais irresponsáveis, acompanhamento da escola, enfim, se antes isso era necessário, com as mídias digitais isso se torna um imperativo para ser feito a todo momento, né? Se não todo dia, até todo turno, toda hora que você encontrar essas crianças e adolescentes. E por que isso? Porque quando você vai para um ambiente digital, todas as questões positivas ou negativas, elas se estendem. Então elas ficam muito maiores. Você vai ter aí um sinistro, uma questão que não teve o mínimo de consideração por um animal, se foram realmente os adolescentes, se não foram, enfim, mas isso quando se coloca o envolvimento de criança e adolescente, inclusive como a justiça já levantou, você sabe que as redes sociais estão inseridas sim. Como é que essas redes sociais estão inseridas e onde é que o perigo delas acontece? A partir do momento que você sabe que as redes sociais formam grupos e esses grupos eles são tóxicos. Então, onde esses grupos engajaram essas crianças e adolescentes para que cada vez mais a violência fosse proliferada. Isso a gente tem que ter muita atenção, porque uma criança ou adolescente ela não tem todo o desenvolvimento cognitivo necessário para entender que aquilo tem uma consequência para o resto inteiro da vida dela, mas os pais têm, os responsáveis têm, as pessoas que estão do lado, que são adultas, elas têm essa consciência. E onde elas estavam para fazer esse tratamento na formação desse ser humano? Nós estamos criando seres humanos que vão se tornar adultos totalmente quebrados, totalmente nocivos para a sociedade, e isso vai aparecendo cada vez mais, infelizmente, cada vez mais em atitudes como essas. Essa ganhou notoriedade, essa ganhou a mídia, mas e as que não ganham a mídia? E os bichinhos que a gente vê muitas vezes no meio da rua, que são açoitados por pessoas que a gente não vê, as câmeras não pegam, ou se pegam, são acobertadas. O problema é quando não tem essas testemunhas, né? Se não tiver as testemunhas, não ganha a repercussão. Se não ganha a repercussão, a gente nem sabe. É totalmente subnotificado. Gabriel, esse é um ponto interessante. Por que você acha que esse caso repercutiu tanto? A gente teve manifestação lá em São Paulo, no Rio, aqui em Fortaleza também. A que é que você atribui isso? O fato de que houve uma sensibilização maior, porque não é propriamente um caso, e infelizmente, né, não é um caso novo, não é uma grande novidade assim. Por que é que exatamente esse acabou tocando num nervo, talvez, da sociedade? Estourou uma bolha, né? A gente sabe que a sociedade é toda formada por bolhas, principalmente quando a gente trabalha com redes sociais, a gente sabe disso, e estourou essa bolha. Como é que estoura a bolha? Quando você tem um inimigo comum ou uma dor comum. É claro que vai ter uma banda dessa população que vai ganhar com essa repercussão. Infelizmente isso acontece, né? Muitos vão ganhar com essa repercussão, porque vão levantar bandeiras, porque vão tentar se tornarem heróis e tal. E tem outro lado da sociedade que eu, otimista, quero acreditar que é a maioria, né? Que realmente se sensibiliza pelo fato de ter ali um crime acontecido com um ser totalmente indefeso, que é um animalzinho, né? É totalmente indefeso, e isso ser meramente às vezes uma brincadeira, entre aspas, obviamente, né? Mas que não pode acontecer, né? E isso gera uma indignação coletiva. Essa indignação coletiva fura as bolhas. E aí, furando as bolhas, a gente ouve falar. Mas quando não é noticiado, quando não é registrado pelas câmeras, quando não entra no popular, quando não entra nas escolas, não entra no debate familiar, isso simplesmente é subnotificado. E aí a gente deixa passar. O bom desse estouro, desse escândalo, né, falando entre aspas também, vendo o lado positivo disso isso ter furado a bolha, ter entrado na mídia de massa em tudo, é que a gente para de naturalizar esses crimes. A gente para de achar que isso é normal. A
A gente para de achar que maltratar um animal, ou eu vou até além, né? Maltratar pessoas, seres humanos também indefesos, ou que não podem ter um raciocínio lógico sobre aquilo, pessoas que estão doentes, enfim. Maltratar essas pessoas ou esses seres, isso é errado. A gente para de naturalizar isso, a gente para de aceitar que isso é comum, que isso é normal, e a sociedade cresce com esse tipo de debate. Ok, obrigado, Igor. Queria ouvi-lo sobre o caso também. A gente já falou que é um caso muito rumoroso. Eu disse que houve manifestações aqui em Fortaleza, inclusive. Primeiro, a que você atribui o fato de isso ter sensibilizado mais pessoas? Foi o registro, porque a gente tinha áudio, né? Que o porteiro gravou e mandou, que inclusive foi usado no processo de investigação, mas havia também imagem das câmeras. E, pelo menos segundo as investigações, um comportamento ali que se caracterizou como uma tentativa de acobertar a ação desses adolescentes. Eu acho que tudo isso pode ter acabado sensibilizando para além da morte do próprio cãozinho, né? Que sim. percorreu o país. Como o Gabriel bem falou, né? Estourou-se essa bolha e durante muito tempo a gente tem vivido aí às cegas sobre tudo que tem sido feito nas redes sociais, né? Quando a gente fala de redes sociais, a gente fala de um ambiente, e um ambiente que pode se ter um comportamento. O comportamento humano ele é independente do ambiente. Porém, quando a gente está falando de redes sociais, a gente está falando de uma violência mediada por uma tela, mas não deixa de ser uma violência, né? E eu acho que a gente não pode deixar de falar de um assunto que é muito importante, que é o letramento digital, né? Acho que o Gabriel falou aí bem sobre a responsabilidade dos pais, e os pais sequer estão preocupados sobre esse letramento, sobre mostrar para o filho os impactos que pode causar. Porque o nosso cérebro, na verdade, ele não consegue compreender os impactos que isso pode causar. As pessoas que muitas vezes estão ali sendo alimentadas por um prazer imediato, mesmo que esse prazer ele seja, né, violentar uma outra pessoa ou um outro animal, o cérebro não consegue compreender o impacto que isso pode causar. E quando a gente fala sobre esse impacto que pode causar, logo essas pessoas elas não conseguem ser empáticos. E por que não ser empático? Porque quando a gente fala de empatia, a gente fala sobre um contato físico, sobre um contato próximo. E como a gente está vivendo aí essa onda, né, tem muito tempo que a gente está vivendo essa onda sobre o acesso às redes sociais, acaba que se perdendo essa empatia, né? E quando eu falo desse letramento, é justamente os pais orientar sobre a importância da empatia, mesmo com acesso de telas, sobre a importância deles entenderem que ali ele está trazendo um impacto para um animal, impacto para outras pessoas. Então, eu acredito que cada vez mais a sociedade tem se voltado a esses impactos e por isso que esse crime aí, né, que foi mais um, né, dentre vários outros, né, teve essa grande repercussão. Por conta dessa falta de cuidado, né, dessa falta de empatia e teve essa repercussão maior. Ok, agora, Igor, antes de ouvir aqui a Sharon, a gente está falando muito sobre redes sociais, sobre desafios online. Foi um alerta que alguns especialistas fizeram. Primeiro, eu queria saber como é que vocês avaliam isso. De fato, há essa possibilidade de esses adolescentes terem agido ali como parte de um circuito da internet que estimulou esse tipo de ataque, né? Já que essa é uma das suspeitas. Não há nada confirmado em relação a isso, mas é uma suspeita, né? Sim. Quando a gente fala sobre adolescente, criança, nesse momento eles estão no momento de formação, né, do cognitivo. E não é algo que a gente possa entender como uma fase, é um sinal de alerta. A gente não pode simplesmente levantar uma bandeira e normalizar que é uma fase, mas é um sinal de alerta. E esse sinal de alerta, ele é de algo que pode se transformar em um transtorno num futuro. A gente não pode falar sobre diagnóstico, né? Obviamente que, até porque esse diagnóstico para adolescentes nós não teríamos. Mas nós temos aí algo muito importante quando a gente fala do transtorno de personalidade antissocial, né? Que são características justamente de pessoas que não têm empatia, não têm cuidado com o outro e causa todos esses impactos, algo parecido com o que aconteceu. Mas voltando, eu não estou falando aqui de diagnóstico, estou falando sobre um ponto de atenção.
Quando começa a apresentar alguns comportamentos, é sim o momento de procurar uma ajuda, procurar um especialista como nós, né? Os pais precisam se responsabilizar sobre isso. Que me parece que não foi o que a família fez, esse cara. Não foi. Infelizmente, né? Não foi o que a família fez. A família, ela normalizou o comportamento, né? Como, infelizmente, a gente tem visto muito, né? Porque, acho que, se a gente falar mais uma vez sobre redes sociais, durante muito tempo se normalizou muita coisa nas redes sociais. As pessoas eram muito impunes, né? Então, eu acho que agora que algumas leis começaram a vigorar, né, as coisas começaram a estreitar mais, aí as famílias começaram a se preocupar um pouco mais. Mas não foi o caso dessa família. Essa família, de fato, normalizou o comportamento do filho, né, que é algo total de atenção. Mais uma vez, a gente não vai falar sobre fase da adolescência. A gente vai falar sobre um ponto de atenção, sobre um comportamento que se teve, um comportamento muito cruel. Como eu falei, um comportamento totalmente zero empático. Porque essas pessoas, esses adolescentes, essas crianças, elas têm dificuldade de entender o que é empatia. Que aí, como eu falei sobre o letramento, os pais precisam orientar, porque as telas, elas fazem com que a gente não tenha esse contato com o outro e não desenvolva aí a empatia que é tão importante. Ok. Obrigado. Sharon Mendes, queria ouvi-lo sobre esse caso também. A gente já falou bastante que ele repercutiu muito e até agora a gente tenta compreender por que exatamente esse caso repercutiu tanto. Já disse que houve manifestação em São Paulo, Rio, lá em Belo Horizonte, aqui em Fortaleza também. Aqui você atribui o fato de que, como disse o Gabriel, o caso do cão Orelha saiu da bolha. Bom, pessoal, primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Aqui em Curitiba, estou um pouquinho longe de vocês, aqui em Curitiba nós também tivemos manifestações relacionadas a esse caso. Gostaria também de deixar claro que não sou eu quem vai dar um julgamento para esse caso em específico, mas eu consigo falar com muita propriedade sobre este movimento, né, sobre a bolha que o Gabriel trouxe aqui para a gente. Primeiramente, por que o caso repercutiu tanto? Isso é muito difícil da gente conseguir estabelecer uma diretriz. Por quê? Existe um historiador muito famoso que trata do estudo dos algoritmos, chamado Max Fischer, onde ele afirma que é quase impossível a gente descrever uma diretriz para o funcionamento de um algoritmo, mas a gente consegue encontrar características que dão pistas para a gente de como ele funciona. E uma dessas pistas é o extremismo. A gente consegue já enxergar um movimento da sociedade para esse extremismo. Então, assuntos mais extremos costumam, como disse o Gabriel, estourar a bolha e aparecer mais. Diante deste fato, a gente já vê também uma crueldade, uma falta de empatia, como o Igor trouxe também muito bem, crescente no comportamento das nossas crianças, no comportamento dos nossos adolescentes e de nós adultos também, né? Nós conseguimos enxergar isso em posts do Facebook, do Instagram, onde vemos ali debates, né, muitas vezes ferrenhos, né, cada um defendendo a sua própria bolha, sem tentar nem ao menos entender o outro. E quando a gente trata de criança e adolescente, eles estão com um processo, né, neurocognitivo em formação. Agora pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas o nosso cérebro não entende muito bem o que é um jogo, o que é algo online que se estabelece dentro de uma rede social, de uma plataforma digital, e o que acontece na vida real de fato. O nosso cérebro, ele vive intensamente tudo o que acontece conosco, né? Seja ele no mundo, seja a situação no mundo físico ou no mundo digital. E as crianças estão em fase de crescimento, em fase de amadurecimento. Muitas vezes elas não é defendendo em nenhum ponto o caso aqui, né? Mas explicando de forma fisiológica, que muitas vezes elas não entendem que aquela consequência, como o Igor trouxe, aquele ato vai ter consequências para o resto da vida dela. E como ela está em formação, as plataformas digitais estão contribuindo e instruindo essas crianças. O problema é que muitas vezes nós pais não conhecemos os perigos das redes digitais. Encontramos hoje, principalmente numa plataforma chamada Discord, grupos que são extremistas, que lançam desafios, muitas vezes agressivos,
de ataque a animais, de ataque a pessoas, de ataque a bebês, e nós, pais, não conhecemos essas plataformas, nós não temos acesso aos conteúdos, até porque eles são extremamente restritos, e acabamos porque eu sou mãe, né? Então acabamos por ignorância não sabendo instruir os nossos filhos. Então aqui a gente se depara com um desafio muito grande, que é primeiramente conhecer o que as plataformas digitais têm de perigo para conseguir instruir as crianças. Mas para isso a gente precisa estudar, precisa correr atrás da informação, o que no mundo agitado acaba sendo um pouco desafiador. Mas a gente precisa fazer isso, né? Para ter esse letramento, para conseguir entregar esse letramento digital para essas crianças. Ok, obrigado. Vamos lá fazer o nosso primeiro intervalo aqui no Debate do Povo. Para quem está no rádio, a gente volta daqui a pouco. Vamos lá, seguindo aqui com o programa, agora pelas redes sociais. Gabriel, queria te ouvir um pouco sobre tudo que a Sharon falou. Bastante coisa, tem a questão do extremismo, que a gente vai desenvolver um pouco mais no próximo bloco, né? Mas é um dado importante. Tem também o Discord, que é uma rede social muito problemática, para dizer o mínimo, né? Então, e tem uma série de referências que a gente começou a ter de processar a partir de agora, inclusive na cultura audiovisual. É impossível não associar, por exemplo, um caso como esse à série adolescente que todo mundo viu, né? Então, e isso me veio à cabeça porque a professora diz, olha, tem um mundo aqui que os pais precisam conhecer, né? Um abismo que se instala entre essa geração, que é nativa, online, etc., e a minha geração, por exemplo, a geração de muitos pais hoje em dia que não cresceu ali com o celular na mão, não é? O que a Sharon falou, inclusive falou muito bem sobre o ponto desse extremismo, é exatamente o ponto de sobrevivência econômica das próprias plataformas. Elas sobrevivem de audiência, então elas caçam audiência. Aí vamos diferenciar. Qual é a diferença, por exemplo, de uma plataforma como o Discord, ou então como o próprio Instagram, TikTok, etc., de uma empresa de imprensa jornalística, como, por exemplo, o Jornal Povo, que faz, obrigatoriamente, pela própria caracterização do jornalismo, a visibilidade do lado A, a visibilidade do lado B, ouve as duas partes, não coloca exatamente um direcionamento na cabeça da pessoa, mas sim mostra os fatos, a pessoa que vai tomar as suas conclusões, enfim, tem um cuidado com a informação. Qual é a grande diferença? É que essas plataformas, elas sobrevivem de explosões de audiência. E quando que você tem explosões de audiência? Como a Sharon, inclusive, falou, quando se tem extremismos, quando se tem escândalos que a gente ouve falar mesmo sem saber, né? Os escândalos chegam até a gente mesmo sem a gente saber. E é a partir disso que as plataformas ganham dinheiro, com o máximo de atenção possível. E aí começa aquele negócio. Como é que eu amarro a pessoa para ter audiência? Viciando essa pessoa, por exemplo, em dopamina. A gente tem livros e livros e livros que falam sobre vício dopaminérgico, né? Que é como as plataformas viciam a gente. A gente teve agora o caso do X, né, antigo Twitter, que foi muito mal falado por estar permitindo a manipulação de fotografias, nudez de mulheres, de homens, enfim, mas sem nenhuma barreira. Por que não tem barreira? Porque assim ele ganha mais audiência, assim ele ganha mais usuários, mesmo que isso seja uma calamidade social. Mas faz porque ganha audiência. Até que vai vir uma justiça, até que a lei chega, até que uma regra muda, e aí eles são obrigados a seguir a regra. Mas pela visão deles e visão de acionista, quanto mais audiência, melhor. Quanto mais tragédia, melhor. Quanto mais escândalo, melhor, porque eles vão ganhar mais audiência. Ou seja, enquanto a gente não responsabilizar também as plataformas, isso tende a continuar, né? Totalmente. Assim, a gente fala muito de responsabilidade dos pais, dos responsáveis e tal, mas também das plataformas. Porque elas conseguem fazer barreiras, elas têm tecnologia para isso. Esse papo de que não, é porque é a democracia digital e tal. Peraí, democracia até que ponto? Todo mundo matar todo mundo, então a gente vai permitir que isso aconteça? Vamos matar todos os animais e a gente vai permitir que isso aconteça? Não, peraí, isso não é democracia, né? Não tem nada a ver com democracia isso. Isso é crime, é outra história. Então, não confundir, né, o que é democracia e o que é crime, porque, na verdade, isso é crime. E a gente ficar sempre atento que esse tipo de comportamento extremista, que causa muita audiência, é uma tragédia social, muitas vezes.
Ok, vamos lá, voltamos aqui para o segundo bloco do Debate do Povo, são 16 horas e 32 minutos, aqui comigo hoje o W. Gabriel, que é consultor de inovação, gestão e professor de tecnologias digitais, comigo também Sharon Mendes, que é neurobiólogo, professora de pós-graduação e escritora, e Igor Gomes, que é neuropsicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Igor, a Sharon tocou no ponto que é esse do extremismo, né? Que tem relação também com essa série de questões, com os desafios, com uma cultura de ódio e com um grau muito amplo de tolerância das plataformas com esses comportamentos extremos. E extremismo aqui entendido no sentido lato mesmo, não só no sentido político, mas extremismo no que diz respeito, por exemplo, a desafios que envolvem tortura de animais e até de seres humanos, né? Como é que você vê aí a participação das plataformas nesse processo de radicalização de jovens, né? Como a gente bem falou, né, e a Sharon também falou sobre o desenvolvimento do cérebro, né, do jovem, do adolescente. Naquele momento, o jovem adolescente ele não pensa nas consequências, né? E quando essas plataformas elas trazem abertamente, como o Gabriel falou, que eles conseguem sim, se quiserem, né, se tiverem uma responsabilidade maior, barrar. Porém, eles não fazem isso. E todo esse movimento das plataformas, eles reforçam comportamentos, né? A partir do momento que eu permito que seja feito de qualquer forma, eu estou reforçando o comportamento. Então, eu estou reforçando o extremismo, eu estou reforçando a violência, estou reforçando tudo. Porque nós, seres humanos, né, funcionamos sobre reforçar. Né? Por exemplo, se eu vejo uma criança que está ali chorando, né, e eu dou um pirulito para ela, ela vai parar de chorar. Em um outro momento, ela vai chorar novamente, sabendo que a gente vai dar o pirulito. Então, o cérebro ele não tem esse entendimento sobre o que se pode trazer de complicações, né, de impactos, mas ele tem um entendimento sobre essa dopamina barata, como o Gabriel bem falou, né? Essa dopamina imediata. Então, acaba que todo esse movimento fortalecendo ainda mais essas plataformas, por esse reforço de comportamento, por saber que eu estou ali, inclusive esse reforço de comportamento, por visualizar. Né? Que nós temos aí pessoas, inclusive, que elas estão ali como espectadores, por simplesmente visualizar, não é, algo que está trazendo impacto, que esse impacto é fazer mal ao outro. Né? Então, tudo isso a gente volta mais uma vez para o comportamento humano, que lá é um ambiente e que está existindo um comportamento humano, independente que seja digital, que seja mundo real, virtual, mas é um ambiente onde está se tendo um comportamento humano e acaba se reforçando tudo isso. É um comportamento nocivo, não é que depois é replicado. E acaba sendo dessensibilizado também. Tem um comentário do Carlos Ronaldo que diz assim, senhores, o comportamento dos pais, que segundo as notícias foram coagir e ameaçar uma testemunha, como isso pode ser visto quanto à orientação dos jovens? Não é a orientação, não é? Assim. É o que eu estava falando agora há pouco, né? Sobre o letramento, né? Que, na verdade, esse letramento ele acontece dos pais informarem o mínimo, que é dizer o impacto que aquilo pode causar. Porque, justamente, se o cérebro do jovem ele não está conseguindo compreender, o cérebro do adulto ele pode ir lá. Né? Porque, senão, a gente acaba aqui tendo todo esse letramento feito pelo próprio algoritmo. O algoritmo acaba que educando, né? Não existe um limite externo. Vai existir um limite interno porque é o algoritmo que vai ditar ali o que ele deve fazer. Porque não existe uma orientação de um adulto, que esse sim tem mais consciência do que está acontecendo ali e que não o faz, né? Uma terceirização da formação da criança e adolescente pelo algoritmo, né? Você terceiriza o que na verdade seria a responsabilidade do pai, o responsável, você terceiriza para a plataforma que na verdade está atrás de dinheiro para botar no bolso do acionista. Exatamente. Ok, obrigado. Tem um comentário do Zé Lopes, obrigado pela participação. Ele diz, boa tarde para todos. Infelizmente esses rapazes têm uma índole de todos, a índole de todos já é de fazer o mal, tem que punir com rigor. E aí já tem casos aí de muita gente defendendo redução da maioridade penal, é um comportamento mais punitivista mesmo. Sharon, esse caso do cão orelha gerou uma sensibilidade tão grande que a gente tem visto posições nesse sentido aqui, nessa linha, mas olha, vamos reduzir aqui a maioridade, porque não tem jeito, tem que punir esses adolescentes como se fossem adultos. Tem um limite aí muito frágil, né, entre um punitivismo e a aplicação de uma sanção à altura da infração que esses adolescentes cometeram, né?
Sim, Henrique, tem sim. Talvez o Igor possa falar disso com mais propriedade que eu, que é com relação a transtornos psicológicos, né? Eu não quero entrar nessa seara porque ela não é do meu domínio, de transtorno psicológico. Mas uma coisa que eu posso afirmar com toda certeza aqui é sobre a formação do adolescente, a formação da criança. Eu comecei os meus estudos na fisiologia, tratando de comportamento humano, entendendo a genética, né? Será que esse ato, né, essa postura mais agressiva, será que ela é um gene? Será que ela é moldável, né? Ela é impositiva? E eu caí na educação. Por quê? Porque o meio ambiente, né, o nosso entorno, ele influencia muito na formação de caráter, na formação desses jovens, dessas crianças. Como o Gabriel trouxe muito bem, em alguns casos o algoritmo está tratando dessa formação, né? Então está sendo terceirizado. Dentro dessas plataformas digitais, a gente encontra esse comportamento que não é mediado por alguém. Aí mora também o grande perigo, né? De não ter ninguém fiscalizando, entendendo o que está sendo discutido e normalmente, mais uma vez, tratando aqui dessa plataforma que é referência hoje, o Discord, alguém que cria um fórum de debate é o dono desse fórum de debate, né? Então, o pensamento dele, que é extremista, que é agressivo, que é punitivo, ele acaba disseminando esse conteúdo e fazendo com que os outros sigam esse mesmo comportamento. Nós somos seres sociais, nós temos uma tendência muito grande, uma necessidade muito grande de nos sentirmos pertencentes. A grande questão que acredito que valha uma atenção maior e uma reflexão é por que esses adolescentes, por que essas crianças estão participando desses desafios? Onde elas estão inseridas? Elas estão sentindo uma necessidade muito grande de serem vistas e pertencentes dentro dessas plataformas. Cadê o entorno? Cadê não só os pais aqui, mas cadê toda a comunidade que deveria estar em volta dessa criança, desse adolescente, na construção desse caráter? Será que reduzindo a maioridade penal vai resolver o problema? Ou a gente tem que ir para uma camadinha um pouquinho mais funda e estudar o que está acontecendo de fato com o comportamento da sociedade? Ok, Sharon. Tem uma outra questão também. A gente está falando do cão-orelha, está falando de maltratos de animais, de denúncias que têm aumentado de fato, mas a gente tem que lembrar também que um dos alvos prioritários desses grupos de jovens e de adultos também, que disseminam ódio, que praticam violência, são as mulheres e as meninas. Então, Sharon, como é que você avalia, por exemplo, o crescimento exponencial da misoginia, de ataques de mulheres e agora, com a entrada da inteligência artificial, a multiplicação de casos, né, desse tipo, de nudez, assim, de fotos manipuladas na escola, enfim, toda uma série de questões que são muito problemáticas, né? Sim, o Gabriel já trouxe isso aqui muito bem também, dessa falta de legislação e dessa falta também de conteúdos instrucionais para bom uso dessas plataformas, né? O primeiro caso que eu soube que aconteceu no Brasil de uso de inteligência artificial foi em São Paulo, há uns 3 anos atrás, de um grupo de crianças que despiu dentro da inteligência artificial uma coleguinha e disseminou essa foto dessa coleguinha nua, que não era, né, realmente o corpo da colega, mas até explicar, né, que aquela situação não era real, aquilo deixou marcas na vida daquela criança e pode ser que essas marcas permaneçam durante a vida inteira. Então, sim, falta muita legislação, falta diretriz mais robusta e que, de fato, acompanhe o que está sendo feito dentro dessas plataformas digitais, né? Agora mesmo, um pouquinho antes de entrar na entrevista, eu estava olhando vídeos de meninos que estavam desenhando bigodinhos e barbas para conseguir passar na validação visual do Roblox, para mostrar que eles eram maior de idade. Então, olha como é frágil esse sistema, né? Uma criança com um bigodinho desenhado de caneta conseguiu burlar esse sistema. E aí,
Cadê a lei que vai monitorar? Cadê a responsabilidade das empresas sobre essas plataformas? Porque a consequência a gente está vendo, né? E está caindo onde? Nos animais, né? Que são mais frágeis, em crianças, em mulheres. E aqui a gente vê mais uma vez o comportamento extremista dos algoritmos. E cadê a responsabilidade das empresas? É isso aí, é muito fácil, não é, Gabriel? Assim, parece até que já é feito para ser muito fácil burlar esse tipo de regramento, todo mundo poder usar, inclusive as crianças, né? Já que boa parte dessas redes sociais e de jogos, por exemplo, como Roblox, não seriam, em tese, apropriados para as crianças, mas é muito fácil ali burlar e apresentar informações que não correspondem à realidade e entrar e participar daquilo, né? Excelente levantar esse ponto, porque, de fato, é feito para ser fácil. E não só é feito para ser fácil. É feito para ser fácil, é feito para ser viciante, é feito para você passar o maior tempo possível. Nunca se passou, por exemplo, tanto tempo no banheiro. Como assim no banheiro? Porque a gente leva o celular pro banheiro. Pronto, ferrou. Levou o celular pro banheiro, ferrou. Pode contar aí 1 hora, né? O que você fazia em 10 minutos, né? Então, é tudo feito exatamente para que você use muito aquela plataforma. E aí, você usando muito, você tem mais tempo de exposição às propagandas que aparecem, mais tempo de exposição, mais audiência e a roda econômica vai girar em torno disso. O problema é, a faca existe para cortar pão e para matar alguém. Você vai usar a faca para o quê? Depende do que o Igor falou perfeitamente sobre letramento. Depende sobre como você foi criado, como você teve as experiências. A Sharon, por exemplo, é neurobióloga e eu me lembrei diretamente do Piaget, que é biólogo também, né? E o Piaget, ele fez todo um estudo sobre o desenvolvimento da criança e adolescente, mas antes, quando ele ainda era apenas o biólogo, ele fazia o estudo da mediação. Como que o comportamento desse animal, por exemplo, é trabalhado com base na mediação dele com o mundo, com o meio, né? Criança, ela é formada através da mediação. Então, quais são os estímulos que ela vem recebendo? São os estímulos das redes sociais, sem qualquer letramento, como o Igor falou? Ou são os estímulos dos pais, dos responsáveis das escolas? E a gente vai até mais grave, se for os estímulos dos pais, como é que os pais estão estimulando esses filhos? Como é que os pais estão levando essas regras sociais, esse comportamento moral e ético para as crianças? Ou será que eles estão terceirizando? Terceirizando no videogame, terceirizando na internet, terceirizando na rede social, terceirizando no filme, terceirizando aí, pior ainda, terceirizando com a IA. Porque quando ele terceiriza com a IA, aí a gente entra num buraco que ainda não sabemos a consequência, mas a gente assonda, que é perigosíssimo, porque é um poder muito grande para quem não sabe lidar com esse poder. É um jato espacial para quem não sabe andar de bicicleta. Então, qual é o desastre que isso pode causar? É aí onde entra, voltando ao que o Igor falou, aí onde entra a necessidade de letramento digital da família inteira. Além da escola, além da comunidade, da rua, dos grupos sociais, letramento para todos. E talvez isso não seja o definitivo, mas é um começo. É você saber, pelo menos, o que isso pode agravar na minha situação. Eu posso apanhar de que maneira da sociedade? Eu posso ser preso? Eu posso ser preso fazendo isso? Ah, meu Deus, eu bati no animal, não sabia que eu podia ser preso. Caramba, faltou o quê? Faltou escola, faltou família, faltou o quê? Né? A gente não pode mais ter a licença de dizer eu não tive esse conhecimento. Com tanta informação que a gente tem, falar que não tem o conhecimento, aí vem aquela questão, onde estavam os pais nesse momento? Onde estava a escola nesse momento? Qual foi o grupo que falhou na formação dessa criança e adolescente? Porque depois que passa dos 16, aí a gente tende a perder o controle. Né? Exatamente. Mas vamos lá então fazer o nosso último intervalo para quem está no rádio. A gente volta daqui a pouco. Seguindo aqui com o debate do povo aqui pelas redes sociais, Igor, tem uma questão importante que o Gabriel trouxe agora, que é essa da mediação. E tem uma outra também que você colocou no início do programa, que é a questão do letramento digital. Eu acho que muita gente ainda não sabe exatamente o que a gente quer falar quando a gente fala de letramento digital. Você poderia falar um pouquinho? Explicar? Com certeza. Quando a gente fala de letramento, né, eu acho que essa palavra ela é mais conhecida porque é a forma de ensinar algo, né? E quando a gente fala desse letramento digital, é justamente ensinar para a criança, para o adolescente, o como utilizar, né, do mundo digital, como viver esse mundo digital, né? E assim, na verdade, como o Gabriel bem falou, eu diria que não só para criança e para adolescente, mas nós nunca aprendemos. Nós, na verdade, embarcamos nesse mundo digital, mas nunca aprendemos. Mas o letramento digital é você falar da utilização, de como utilizar
do impacto que aquilo pode trazer se você não utilizar da forma devida. E é tão contraditório. Será que os pais têm consciência dessa dimensão? Não tem. Do dano? Não tem consciência. Porque eles também utilizam, né, de qualquer forma, eles utilizam. Porque, como o Gabriel bem falou, né, as plataformas elas estão aí para a gente utilizar de qualquer forma, não tem barreiras. Então, se os pais não têm consciência dos danos, porque assim, como eu falei anteriormente, né, durante muito tempo as pessoas ficaram impunes. Eu não sei quanto tempo vai ter, mas não tem muito tempo que as pessoas começaram a ser punidas por crimes digitais. E antes isso não acontecia. Então, a gente aprendeu, né, na marra, como diz, entre aspas, né, bem cearense dizendo, a utilizar. Então, os pais também não sabem. Então, esse letramento tem que ser, né, não só para a criança e para o adolescente, que precisa de orientação maior, mas para os pais também. Essa orientação. Então, quando a gente fala de letramento digital, essa orientação é guiar, né? É guiar e ensinar como utilizar algo, né? E o letramento digital seria justamente para saber como utilizar essas plataformas digitais. É saber o que é uma plataforma, em primeiro lugar, também, né? Que aquilo não é um território neutro, né, Gabriel? Que ela não é uma ferramenta como qualquer outra, não é um martelo que tem ali, inclusive, um viés naqueles algoritmos. A gente não sabe como é que funciona a plataforma, não sabe como é que funciona o algoritmo, e da entendeu? rapidez que uma informação chega na mão de qualquer pessoa. Então, tudo isso tem que ser informado. Né? A gente antes tinha, né, e voltando aí para vários anos, quando o jornal O Povo ele só circulava o jornal impresso, demorava para as pessoas terem informação. Hoje, se a gente postar uma informação aqui, essa informação, então até dentro dessa informação, do impacto que isso pode causar, de uma forma rápida, né, da quantidade de pessoas que qualquer informação jogada dentro de uma plataforma ou utilizada por uma plataforma, né, pode impactar um número muito grandioso de pessoas. É muito mais rápido, né, hoje? Gabriel? Isso. O máximo de cuidado possível ao usar essas plataformas. O letramento talvez seja até mais forte em as pessoas terem cuidado de como usar. Por exemplo, coisas bem básicas, né? O Igor estava aqui falando e ele disse assim, olha, eu não posso falar de diagnóstico. Por quê? Porque isso. Foi um psicólogo falando com a sua responsabilidade profissional. A Sharon foi falar e ela disse, eu sou neurobióloga, mas psicologicamente prefiro passar para o Igor. E pro Igor falar. Então isso é responsabilidade. Exatamente. Dos cuidados, dos impactos, né? Vamos lá, voltamos aqui para o último bloco do Debates do Povo. São 16 horas e 49 minutos aqui comigo para discutir uma série de questões envolvendo aí o caso do cãozinho Orelha, não é? Que foi morto lá numa praia de Santa Catarina. A polícia está investigando, apontou aí o envolvimento de alguns adolescentes, um deles já foi apreendido. Então, o que é que a gente pode discutir a partir desse caso? Tem todo um processo de adoecimento a partir das redes sociais. A gente não falou aqui sobre saúde mental, mas é um dado também muito importante. Tem essa grande caixa preta que são os algoritmos e as plataformas. O Gabriel falou bastante sobre isso. Tem uma questão na própria formação dos jovens, das crianças também, que são questões que o Igor e a Sharon trouxeram agora há pouco. Agora, Sharon, a gente está falando aqui no intervalo sobre os desafios desse processo de letramento digital. Você falou há pouco que era mãe também, que falava nessa dupla perspectiva aí de pesquisadora e também de mãe. Como é que exercer a maternidade, digamos assim, nesses tempos, né? de desafios constantes, de aprender a lidar com plataformas e com rede social para ensinar aos nossos filhos o que é uma rede social e os danos que aquilo pode causar também, não é? Nossa, Henrique, é um desafio e é uma loucura, né? A minha filha está com 11 anos e ela recebeu o primeiro celular dela agora. E é um celular velho, muito velho, que ele serve só para fazer ligações e ele não entra em mais nada. Justamente porque eu não vou conseguir dar conta de monitorar tudo isso. Parece uma postura, né, um pouco extremista ou radical, né, com relação ao uso da tecnologia, mas eu acredito que há tempo para todas as coisas, né? Então ela está aprendendo a entender o objetivo das plataformas, quando usar YouTube, quando usar o WhatsApp, para quê? E acredito que o desafio dos pais hoje seja esse, né, de entender o
o tempo das coisas, né? Em que momento entregar um smartphone para uma criança, que pode ser uma ferramenta poderosíssima no processo de ensino-aprendizagem, para diversão também, mas entender, né, quais são os perigos que a gente pode encontrar no mundo digital para poder instruir os seus filhos aqui no mundo real e digital, porque hoje a gente tem 2 desafios, né? Entender esses 2 lados. Verdade, cada vez mais, né, Gabriel e Igor? Esses 2 mundos são um mundo só, né? O digital e o real. Sim. A gente não tem mais essa passagem. Antigamente, lá nos idos dos anos 2000, é que a gente dizia, vou entrar na internet. Aí ia lá, entrava, discava, colocava uma senha. Aí, agora, vou sair da internet. Isso acabou, não é? Assim, a gente está permanentemente lá e cá e tudo é uma coisa só, né? E é talvez por causa disso que a tal da classificação etária que a gente tinha, né? Filmes que não podem determinada idade, enfim, essa classificação etária agora ela é estabelecida por quem é o responsável daquela criança e adolescente. Porque quando você deixa só para a plataforma dizer se pode ou não pode, mas os pais não têm nenhum conhecimento sobre aquilo, os pais podem deixar outras coisas nocivas, danosas, ruins para a criança e adolescente entrarem. E aí ele diz, não, mas ele está assistindo um filme que ele pode assistir. Tá, mas e a rede social que ele está utilizando? E a inteligência artificial que ele está utilizando? Não, mas ele usa só o WhatsApp. O WhatsApp tem uma inteligência artificial agora, ela também cria. E agora, o que você vai liberar ou não liberar? Vai esperar a justiça se desenvolver daqui a 5 anos para poder estabelecer uma faixa etária para usar ou não? Você tem que saber o que pode e não pode, ter esse letramento que o Igor falou, para estabelecer as regras dentro de casa para os seus tutelados. Senão, seus tutelados podem perder totalmente o controle e você vai ser o responsável. Agora a Sharon tocou num ponto interessante, que é esse da idade. Ela disse que a filha dela tem 11 anos, ganhou um celular aí, um Nokia modelo 1997, né? Então eu imagino aquele que só tem um teclado mesmo, que é o ideal para crianças dessa idade. Você acha que tem uma idade adequada para ter um telefone? O que é que você diria sobre isso? Então, a gente está numa fase que depende da maneira que essa criança está sendo criada. Por quê? Por exemplo, a Sharon falou sobre uma coisa importantíssima. Ela não disse assim, é o correto fazer isso. Aos 11 anos foi que eu dei um telefone. Não, ela disse outra coisa, para a gente ficar bem atento. Ela disse assim, eu não posso porque eu não vou dar conta. Então ela fez uma análise do trabalho dela, da rotina dela, do que ela tem para fazer, das suas atividades. A gente viu aí na descrição dela que ela é muita coisa. Então, realmente ela teve a responsabilidade de dizer, nesse ambiente que eu estou, com as atividades que eu estou, eu não consigo dar conta. Portanto, a classificação etária que ela estabeleceu é diferente. Talvez ela colocou 11 anos, talvez eu coloque menos ou mais. E não dá conta, não é, Igor? É fazer esse trabalho que o Gabriel acabou de citar, né? De checar, de olhar qual é o tipo de conteúdo, qual é a ferramenta que a criança está usando, que tipo de inteligência artificial tem ali, ou seja, que recursos estão à disposição de uma criança, porque ela vai descobrir aquilo com uma rapidez impressionante. Você é que não vai saber, né? E entender também sobre essa responsabilidade que você tem, né? Mas, assim, queria voltar só um pouco sobre o que você falou no início. Você falou que hoje a gente não sabe mais estar, né, não tem mais o mundo virtual e o mundo real. Porém, é um ponto de muita atenção, porque lá no mundo real as pessoas estão se comportando como elas querem, né? É como se fosse uma máscara, onde eu estou ali trazendo todo o meu comportamento, né? Vou falando um pouco aí da psicologia, né? É como se eu estivesse ali escondido e eu posso me comportar de qualquer forma. E no mundo real, às vezes, eu não tenho. Eu tenho muitos pacientes no consultório que é muito claro isso para eles, sobre o mundo real e o mundo virtual. Que eles têm muita facilidade de se comunicar, de socializar no mundo virtual e no mundo real eles não têm. Onde a gente começa a entrar aí dentro de um transtorno, justamente pelo que a gente estava trazendo, pela falta do desenvolver da empatia, de que eu não estou ali perto de uma pessoa, porque a empatia é isso, é o contato físico, é o olhar, é o estar perto, isso é desenvolver empatia. Então, quando a gente traz sobre esse mundo real, esse mundo virtual, é um super ponto de atenção, porque as pessoas ficam escondidas no mundo virtual e têm comportamentos diferentes. Eu acho que durante muito tempo a gente demorou para entender isso, porque quando a gente olhava para uma postagem de alguém, dizia, sério que foi essa pessoa que fez essa postagem? Como assim? Essa pessoa não tem esse comportamento, porque é bem isso. É como se as redes sociais elas fossem uma máscara para a gente se comportar como a gente quer.
uma liberdade, talvez, né? Que é justamente onde entra, mais uma vez, a responsabilidade dos pais. Porque não tem como a gente não falar, quando a gente fala de criança e adolescente, alguém tem que se responsabilizar. E aí entra tudo isso que você está falando sobre visualizar de fato. Se eu liberei, diferente da Sharon, que deu lá um celular que não vai ter muito acesso, mas se eu liberei todos os acessos para o meu filho, eu vou ter que me responsabilizar. Porque se algo acontecer, ele não vai conseguir ser, ele não vai poder ser punido porque ele é menor. Mas a responsável dele vai ter que se responsabilizar pelos atos dele, não é? É verdade, a gente tem visto isso com uma frequência cada vez maior e particularmente nesse caso do cachorro, para terminar com um assunto com o qual a gente começou, né? A gente viu aí um comportamento, eu imagino que seja o contrário daquilo que a gente espera que os pais façam no dia a dia, não é? Com certeza. Hoje a gente tem, por exemplo, crimes que gamificam violência e ódio. Olha que absurdo. As crianças e adolescentes que estão utilizando, por exemplo, o Discord, que a Sharon falou, né, que é uma das principais redes sociais sem muito filtro e tal. Formação de grupos que gamificam se você fizer alguma atitude violenta. Tipo, cumprindo uma missão, tô ali. São missões, é um game. Vou lá torturar um cachorro. É o reforço do comportamento, como eu estava falando. Aquilo ali reforça para que eu tenha, de fato, aquele comportamento. E aí os pais não fazem ideia que, por exemplo, o filho está fazendo parte de um grupo como esse. A gente falando aqui num programa, num debate, com certeza as pessoas estão escutando, estão horrorizadas. Caramba, tem grupo disso? Tem. E ganha moedinhas? Ganha. Não só moedinhas, ganha visibilidade, tem ranking. E as pessoas ficam, meu Deus do céu, isso existe mesmo? Existe. É porque nós não estamos nesses grupos, mas as crianças e adolescentes estão. E a gente não sabe o quanto eles estão. Podemos estar formando ali adultos completamente quebrados. E muita coisa os pais não sabem, muitas coisas nós não sabemos. Eu sei muita coisa porque no consultório eu escuto isso direto, que de fato é o espaço para isso, né? Para eles trazerem, compartilharem, mas muitas coisas estão acontecendo que os pais não estão sabendo. É isso, minha gente. Olha, eu agradeço muito aqui a presença do Igor Gomes, da Sharon Mendes e do W. Gabriel. Foi uma conversa muito rica sobre um problema sério em relação ao qual a gente vai continuar conversando em outros momentos também, né? Mais uma vez, boa tarde aos três. Agradeço pela participação aqui no Debates do Povo. O programa se encerra com trabalhos técnicos de Adalto Rosa, Carlos Maxwell, Jéssica Vitória e Alessandra Vitória. Produção de Alan Dantas, Letícia Lopes, Juliana Matos Brito e Mariana Rebouças. Direção de jornalismo, Jocélio Leal. Apresentação: Henrique Araújo. E você fica agora com o repórter CBN. Na sequência vem um ponto final CBN. A gente se encontra de novo na segunda-feira às 16 horas. Até lá. Debates do Povo. Rádio O Povo CDN, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará, CYV 391, FM 93,5 MHz, Rádio O Povo CBN, Cariri. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Todos os sábados, às 18 horas ou após as jornadas esportivas, As Frias do Sérgio, o mais cáustico programa do rádio esportivo cearense, com Sérgio Ponte, o repórter Bibola de Ouro. Oferecimento Sopai Hospital Pediátrico, Avenida Francisco Sá 5036. Claros, soluções em EPI e manutenção industrial 3194-3194. Pensou em material elétrico? Pensou SV Elétrica 3214-7900. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Luva Material de Construção 3247-7106. Bezerra e Oliveira 60 anos 4011-9722. E Giga Mais Fibra, a internet patrocinadora da elite do futebol cearense. Rede CBN, top de 5 segundos.
Repórter CBN.